Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de outubro de 2024, 30º domingo do tempo comum. Santo do dia, São Gonçalo de Lagos, o padroeiro de Torres Vedras. Século XIV, Portugal. São Gonçalo nasceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, por volta do ano de 1370. Ainda jovem, completando seus 20 anos, tomou o hábito de Santo Agostinho, no convento da Graça, onde mais tarde tornou-se presbítero da Ordem dos Eremitas, sempre preocupado em servir os mais pobres, rejeitados, doentes, testemunhando Jesus com a sua vida. Querido São Gonçalo, amante das artes e da música, dai aos artistas o dom de expressar a Deus através dos seus trabalhos. Inspirai novos compositores e músicos para a igreja, para que Jesus encontre espaço nos corações mais endurecidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Gonçalo de Lagos, rogai por nós. Primeira leitura está em Jeremias, capítulo 31, de 7 a 9. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isto diz o Senhor, lá em Jeremias, 650 anos antes de Jesus. O que estava acontecendo? Israel estava sofrendo a deportação. Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém. Então, tem toda essa investida, né, para que a destruição de Jerusalém aconteça e o povo sai oprimido, sai como prisioneiro. Então, agora eles não têm mais nação, não têm templo, a religião foi toda dispersa. Então, eles vão viver agora em terra estranha. Nesse cenário, surge aí Jeremias, né, alertando para tudo isso. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai, dizei, salva, Senhor, teu povo e o resto de Israel. Então, é uma mensagem que de ânimo diante de uma destruição. Eis que eu os trarei do país do norte e reunirei destes as extremidades da terra. Entre eles, há cego, aleijados, mulheres grávidas, parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Palavra de restauração. Mas nós sabemos que 80 anos depois da deportação, o povo se reconstrói. Israel é reconstruído, Jerusalém é reconstruído, o templo é reconstruído. Mas depois nós sabemos também que depois aí vem Jesus, depois dos anos 70, novamente é tudo destruído por Tito, imperador e governador romano, e depois dos anos 136, finalmente tudo vem ao chão mesmo. Inclusive é proibido até a religião em Jerusalém. Os judeus são dispersos pelo mundo e só vamos ver novamente eles se reunirem como nação em 1948 agora, né, no finalzinho do século XX. Então nós temos acompanhando tudo que está acontecendo em Israel. Então, realmente essa palavra, ela acontece, essa profecia acontece, mas acontece em dois tempos. Primeiro de restauração e depois de paz e depois de prosperidade. Então, ainda é uma profecia em andamento. Se a gente for ficar vigiando a história do povo judaico, nós vamos entender como que acontece as profecias no tempo do Senhor. Mas é 650 anos antes de Jesus, mais 21 séculos, 2000, né,
e 24 anos depois de Jesus, isso dá mais quase 3.000 anos até que se cumpra uma profecia. É muito tempo. Não, mas o que que são 3.000 anos para Deus? Nada. O que que é um segundo para Deus? 3.000 anos. O que que são 3.000 anos para Deus? Um segundo. Então não tem esse tempo que você está contando. Ah, Jesus não está voltando, né? Então eu vou sair, vou pisar chutar o pau da barraca, vou meter o pé na jaca. Jesus não vai voltar mesmo? 2.200, 2024 anos que nós estamos esperando ele não volta. O que que são 2024 anos? Nada. É um segundo, é menos do que um segundo. Então, esse tempo cronológico, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, retornando ao texto aqui, a primeira leitura de hoje, essa profecia em Jeremias, ela ainda está viva, ela está ainda se cumprindo há quase 3.000 anos. Então, é isso que nós temos que ter em nossa mente. O Senhor é o nosso Rei misericordioso, é o Senhor Criador de tudo. É Ele que, por sua misericórdia, faz cumprir as profecias em nossa vida. Então, queremos ser esse povo que recebe de Deus esta graça de restauração. Vem restaurar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, restaura a vida dos nossos filhos. Restaura, Senhor, tudo em nós que foi corrompido pelo mal. Vem, Senhor, restaurar. É, quanto tempo for necessário, mas, Senhor, seja breve, abrevia essa nossa restauração, para que também possamos, a exemplo de São Gonçalo de Lagos, te louvar e te bendizer. Amém. Olha o salmo de hoje, Salmo 125. Maravilhas fez o Senhor conosco, o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso a nossa boca, nossos lábios de canção. Entre gemidos se dizia: Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria em meio a gemidos e aos gentios. Né? Se diziam: Olha, maravilha o Senhor fez. Quer dizer, os pagãos olhavam e reconheciam: Maravilhas fez com Deus, Deus fez com este povo. Né? Então, até os pagãos falavam, exultemos de alegria. Sem imaginar no tempo de Êxodo, né? Já que nós estamos falando do Salmo, o Salmo é 1.000 anos antes de Jesus, provavelmente está falando do Êxodo aí. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Que versículo lindo! Então, não faça do seu sofrimento um, um eucentrismo, um eu no sofrimento. Pega no seu sofrimento e coloca Jesus. Coloca a graça de Deus, coloca Deus, né? Coloca Jesus. Tenta colocar Jesus. Senhor, eu te oferto, eu te dou, eu participo contigo. Vem participar do meu sofrimento e deixa eu participar contigo do seu sofrimento. Eu quero que este sofrimento some com sua cruz, some com seu sofrimento. Né? Então, quero participar com a minha dor da graça e restauração da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Quem não sofre nesse mundo? Todos nós sofremos. Nós estamos no vale de lágrimas. Então, é com Jesus que nós queremos passar por este momento de sofrimento e glorificar a Deus sempre em toda a nossa vida. É isso que nos fala o Salmo 125. Segunda leitura, em Hebreus capítulo 5, de 1 a 6. Paulo vai lembrar aqui aos Hebreus que Jesus é o verdadeiro sacerdote completo e também é um sumo sacerdote e também é rei. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, temos aqui a definição teológica do que é ser sacerdote. Sacerdote é aquele que pratica suas ações em favor dos homens, né? E das coisas que se referem a Deus, para oferecer sacrifício para os pecados.
para a realização dos sacramentos. Então, o sacerdote é aquele que nos liga a Deus, sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos seus pecados, como o pecado do povo, quando pelos seus próprios pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra. Então, o sacerdócio é dado por Deus. Eu não posso falar de uma hora para outra que eu virei sacerdote. Ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Abraão. Deste modo, também Cristo não atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Somos, sim, sacerdotes, nação de sacerdotes, por uma vontade de Deus, que no Espírito Santo nos dá esse discernimento de viver a nossa vida em sacrifício, as nossas dores em sacrifício. Então, qual é a mãe que não sofre? Qual é o pai que não sofre? Né? Qual é o filho que não sofre pelos seus pais? Esse sofrer, a gente tem que sempre glorificar a Deus, porque o sacerdote faz isso. Ele pega o sofrimento do povo e oferece a Deus em sacrifício, em reparação. Então, todo sofrimento, toda angústia que tem no nosso coração, nós também temos por ordem natural de Deus, para que sejamos sacerdotes natural. Agora, o sacerdote ordenado é aquele que Deus convoca nas nações, é aquele que Deus o coloca na sua função. E Jesus, nem Jesus, né, atribuiu para si mesmo esse cargo, esta missão, essa função. Mas ao contrário, Deus falou para ele: Tu és o meu filho que hoje eu te gerei. Falou para todo mundo e todo mundo ouviu: Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Então, diante disso, queremos reconhecer o poder e o senhorio do nosso Senhor Jesus. Assim como o Salmo, né, nos fala que todas as maravilhas deste mundo e todos os sofrimentos deste mundo também podem ser sofridos com Deus. E na primeira leitura, que Jeremias fala que todo o sofrimento daquele povo um dia se tornará paz. Então, que diante da primeira leitura do Salmo e dessa segunda leitura, possamos nos preparar para o Santo Evangelho, que hoje nos traz uma mensagem muito importante em Marcos, capítulo 10, 46 e 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi atrás de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queremos chamar a atenção de duas coisas nesse Santo Evangelho. Primeiro, o Bartimeu, que é citado, só de ter citado o nome Bartimeu, significa que este homem era um homem conhecido. Não era um mendigo qualquer, não era um desconhecido qualquer. Bartimeu, de certa forma, mesmo sendo cego, possivelmente ele era um homem instruído, né? Obedeceu como todo judeu aquelas três fases, né, de infância, de recitar e compreender e recitar e entender um Pentateuco, depois na fase até os 12 anos ter decorado as leis, né, as leis judaicas, e depois
dos 14 anos até os 16, compreender todo o Velho Testamento, inclusive os profetas. É o mesmo caminho que Jesus fez. Então, Bartimeu certamente não era um mendigo, não era um homem maltrapilho, era um homem que tinha uma referência familiar. Tanto que ele era um homem importante que o nome dele está citado no Evangelho. E mais ainda, citou o nome do pai dele, Timeu. Então, Bartimeu é filho de Timeu, nós sabemos isso, que está aqui no Santo Evangelho, o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Então, tanto o pai como o filho eram pessoas de relativa importância, mas ele cego ouvia Jesus passar. E quando ele ouviu Jesus passar, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Olha, esta é a oração dele, foi a oração. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. É o que nos fala a primeira leitura, né? O Jeremias fala que o Senhor tem em sua disposição em restaurar o seu povo. Agora, é necessário que este povo clame a Deus. Também nos Salmos é colocado isso para nós. É necessário que nós clamemos a Deus. Na segunda leitura também, nós vamos ver em Hebreus que o Senhor é o sumo sacerdote. Ele faz o sacrifício, mas o sacrifício é feito com as ofertas do povo. E a nossa oferta são as nossas orações. Nós temos que pedir a Deus. E Bartimeu continua: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Tem de piedade de mim, Jesus. Então Jesus parou e disse: chamai-o, porque ele está falando de uma citação profética. Ele está usando o conteúdo da profecia para chamar a atenção de Jesus. Então, Jesus o chamou e eles trouxeram. Olha o que Jesus perguntou a Bartimeu, cego, que estava pedindo pela sua cura. O que queres que eu te faça? Porque agora você conseguiu a atenção de Deus. Então é a hora de Bartimeu orar. Como é que Bartimeu orou? O cego respondeu: Mestre, que eu vejo. Então foi necessário Bartimeu pedir, tá vendo? Deus podia não falar nada. Vem aqui, traga o cego que está gritando. Botava a mão na cabeça dele que você veja. Mas foi necessário Bartimeu pedir. Pedir. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso, mas é necessário você pedir na oração para que Deus possa, então, manifestar-se na sua vida, porque o Senhor vai te respeitar. Sempre o Senhor vai te respeitar. Nunca o Senhor vai ultrapassar os seus limites. Então é necessário pedir que meu filho consiga um emprego, que a minha filha consiga este emprego, sim. Que o seu casamento seja abençoado, que sua casa seja abençoada, que a sua profissão, o seu negócio, sua empresa seja abençoada. Abençoa, Senhor, a vida do meu esposo, a saúde dele, a vida da minha esposa, a saúde dela. Dai-nos, Senhor, uma velhice digna. Então é necessário pedir, né? O que queres que eu te faça? Bartimeu fala: que eu veja, Senhor, né? Jesus disse: vai, tua fé te curou. Olha, enquanto Jesus falava: vai, tua fé te curou, possivelmente Bartimeu continuava cego. Mas naquela palavra que Jesus falou, ele se levanta e na hora que ele vira o corpo em direção ao vai, ao caminhar, a ir de volta, no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Tá vendo? Vai, Jesus te curou, peça e já vai glorificando, né? Glorificando a Deus, porque o Senhor há de restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar a sua história. Isso tudo pelo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Assim como Bartimeu, Timeu aqui, o pai dele, eu quero louvar a Deus por esse exemplo, porque esse pai deu ao filho a educação e a esperança em Cristo, né, em Deus, e Bartimeu soube reconhecer o Messias. Que nós possamos ser pais assim, né? Então, exemplo de Timeu e Bartimeu, que nós possamos gritar: Jesus, filho de Davi, né? Me cura, me liberta. E quando o Senhor te der atenção, que você tenha coragem e a humildade de pedir: cura-me, sim. Cura minha casa, restaura meu lar. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Reflexão do Dia é um programa diário
com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia. Seja você também um pregador, multiplique, um profeta do Senhor, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esta oração, para que mais corações escolham a palavra de Deus como sentido de suas vidas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.